Não adianta a gente sair para comprar uma blusa no shopping, querendo uma camiseta básica, branca, e lá na loja a vendedora ficar oferecendo a amarela, a vermelha, por metade do preço, a rosa, por 10% do preço. Cara, se não é o que você quer comprar, você não vai comprar. Fala pessoal, tudo bom? Queria dar as boas-vindas para vocês que estão chegando. Eu sou a Raíssa Florencio, sou diretora comercial aqui na Startse. E hoje a gente tem uma visita super especial. A gente vai receber aqui o Gustavo Alves, Head de Inside Sales da Flash Benefícios, para falar sobre Rapport. Rapport é uma técnica super importante que ele vai explicar um pouquinho mais pra gente, para que esse time possa fazer vendas de excelência. Então, seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigada pela sua participação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre Rapport, como a gente comentou, né? Legal, obrigado, Raíssa, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui e poder apoiar aí todo o time Startse. Espero poder contribuir com vocês aí durante essa jornada de conhecimento. E vamos que vamos. Boa! Bom, então para começar, acho que tem muita gente que está chegando aqui e que está se perguntando o que é Rapport. Então, para a gente começar esse bate-papo, queria que você desse uma explicação, né, do conceito de Rapport. Legal. O rapport não, né, pela própria origem da palavra, ela não é uma expressão brasileira, né? Enfim, a gente acha aí referência dizendo que é uma origem francesa. Mas assim, N traduções ao pé da letra, acho que o importante é dizer que o rapport é basicamente uma técnica utilizada para relações, né, relacionamento em si, não só vendas, né, como a gente ouve muito falar desde algum tempo aí. E basicamente é a técnica que é utilizada para estabelecer uma conexão, uma harmonia, né, uma empatia entre pessoas, seja de forma individual ou coletiva, falando com uma pessoa ou falando com um grupo de pessoas. Então o rapport parte daí, é a forma como você usa, é a técnica que você usa para poder estabelecer uma conexão, uma harmonia e, né, enfim, direcionar melhor a sua comunicação de uma forma mais assertiva. Boa. E acho que é super importante porque conexão é o primeiro passo de qualquer relação, né? E se conectar com o cliente é a primeira, começa ali no alô. Bom, você teve uma jornada aí, né, começando ali na base em vendas, sendo vendedor e tudo mais. Queria que você contasse aqui, para quem está chegando, está se conectando agora com o conceito de rapport, como que o rapport, de fato, te ajudou em algum momento, né, na sua escalada aí no mundo comercial? Legal. Bom, só em vendas eu tenho aí quase 10 anos de experiência, né, então como você falou, comecei lá atrás em outras empresas, fui pré-vendas, fui vendedor, trabalhei com venda inbound, venda outbound, canais, enfim... N situações, né, e cenários dentro da área de vendas, e acho que isso inclusive fez com que eu construísse aí uma certa, vamos dizer assim, experiência, né, e conhecimento sobre o assunto, né, porque, enfim, tive bastante tempo para praticar e até hoje é algo que obviamente a gente usa no dia a dia, depois se torna uma coisa inconsciente. E assim, desde os primeiros momentos, para falar a verdade, quando eu comecei de forma mais técnica, o que era rapport especificamente, que foi lá alguns anos atrás, quando eu trabalhei inclusive em algumas oportunidades com programação neurolinguística, e era algo que se falava muito aí, isso lá por 2014, 2013, era um tema que estava surgindo e ganhando notoriedade, né, no mercado, tanto em termos de mercado corporativo, de melhores práticas para se efetuar vendas de área comercial, tanto para desenvolvimento das pessoas que buscavam conhecimentos específicos sobre venda. Então, o primeiro contato que eu tive assim, com rapport foi lá no início, nas primeiras oportunidades, de forma consciente, foi lá atrás quando eu trabalhei com commodities, então fazia vendas que eram basicamente, eu era trader, né? Então fazia intermediação de compra e venda de matéria-prima para mercado de biodiesel, indústria de alimento e bebida, higiene e limpeza, enfim, eram matérias-primas que poderiam ser aproveitadas de diversas formas. E o meu papel era justamente intermediar a negociação entre o vendedor e o comprador, o produtor, né, e o comprador ali. E, enfim, eram empresas de vários cenários diferentes, tamanhos, regiões do Brasil diferentes, então você falava já culturalmente com pessoas muito diferentes no dia a dia, mais de uma vez por dia. E naquela ocasião era uma empresa familiar e a pessoa que foi, digamos assim, o meu mentor na época, ele tinha muito forte a questão de estabelecer relacionamento com as pessoas que você negociava, que você buscava fazer negócios, né? Ele tinha isso assim na veia, era muito dele. E com certeza ele já era um mestre de rapport, só não sabia disso tecnicamente.
E ali naquela época a gente era muito cobrado de falar com as pessoas, né? Falar ao telefone com as pessoas na época, porque era o recurso que a gente tinha, né? Ainda não se usava o WhatsApp como hoje. Tinha, assim, obviamente o e-mail, mas era mais uma questão de formalização e a gente precisava falar mesmo e visitar presencialmente as pessoas. Então, um dos indicadores de sucesso que a gente tinha era que a gente precisava ter uma conta de telefone alta. Então, era ligar realmente para a carteira inteira, entender quem que era aquele comprador, antes mesmo dele abrir a janela. Então, se ele produzia, a gente trabalhava com safra e entre safra, então a gente precisava trabalhar toda a entre safra em contato, estabelecendo relacionamento para que o momento que ele fosse programar a venda do estoque dele, a gente ser lembrado, obviamente, de fazer negócio com a gente, com a nossa base de clientes. Então era todo um trabalho de relacionamento onde eu falava muito com essas pessoas. E nesse falar muito com as pessoas, era onde a gente identificava os pontos de conexão, né? Não necessariamente todas as vezes que eu falava com essas pessoas eu tinha algo sobre negócios para falar, né? Até porque eram muitos pontos de contato durante muito tempo. Então muitas vezes a gente falava sobre coisas cotidianas, né? Lembrando que lá do outro lado também são pessoas. Então a gente falava sobre coisas cotidianas, óbvio, sempre com um gancho inicial ali, né? Para que não ficasse uma conversa tão vazia. Mas foi ali que eu comecei a ter o primeiro impacto do rapport, né? Porque eu comecei a saber o nome da família da pessoa, como é que foram as férias, para onde ele ia de férias. A gente falava sobre essas coisas do dia a dia, não só sobre negócios. E isso naturalmente estabelecia uma conexão, estabelecia um rapport com a gente que me ajudavam muito a fazer negócios, obviamente, né? Estabelecendo essa confiança, essa simpatia, essa conexão entre mim e tanto o comprador quanto o vendedor. Então, ali foram os primeiros impactos, assim, que eu percebi isso há 10 anos atrás, quase, onde eu vi que realmente, aí depois quando eu comecei a estudar um pouco mais, tecnicamente, entendi que aquilo era uma técnica que, a partir do momento que eu tinha um conhecimento sobre essa técnica, eu poderia potenciar ela, eu comecei a usar isso de forma um pouco mais cirúrgica, e como eu praticava muito, isso foi se tornando uma competência inconsciente, que a gente fala, né? A gente sempre fala em 4 níveis de competência, que são muito importantes quando a gente vai aprender qualquer coisa. Isso com rapport não é diferente. A primeira é a incompetência inconsciente, é como andar de bicicleta ou andar de carro. Quando você é pequeno, você é uma criança, você nem sabe que aquilo é andar de carro ou de bicicleta e você nem sabe que você não sabe aquilo. Depois você passa para outro estágio, que é a competência inconsciente. Eu já sei que aquilo é dirigir um carro, aquilo é andar de bicicleta, mas eu sei que eu não sei fazer aquilo. Depois você passa para a competência consciente. Eu estou aprendendo, né? Geralmente na autoescola ali, eu estou aprendendo. Quando eu estou dando as primeiras pedaladas, eu sofro um pouco ainda para fazer aquilo, porque eu tenho que pensar muito para fazer aquilo. Então eu sei o que é aquilo e eu sei fazer, mas com muita dificuldade. E depois de você tanto praticar, corrigir, buscar aprimorar, você entra no estágio 4, que é a incompetência, é a competência inconsciente. Quando você simplesmente faz, quando você menos espera, você já está praticando aquilo. Óbvio que requer muita prática, né? Muitas tentativas, muitos acertos, obviamente muitos erros também. Mas é o único caminho para que você se torne bom em qualquer coisa, né? Não só em rapport, mas você precisa praticar. Legal. E nessa jornada ali, você falou como é que você começou a se conectar. Você tem algum case que você usou o rapport e foi matador para você conseguir fechar uma venda e de fato trazer resultado? Sim, eu tenho, enfim, acho que alguns bons cases aí ao longo do tempo. Bom, tiveram alguns bem legais, falando de segmentos diferentes, né? Certa vez eu trabalhei numa fintech, onde a gente trabalhava, naquela ocasião eu trabalhava com negócios B2C, então era uma carteira de clientes, né, B2C, onde a gente fazia transações internacionais ali para o exterior. Então era um papel de gerenciamento de carteira, né? Então eu entrava em contato com essas pessoas, depois que eles tinham ali os cadastros aprovados, os limites aprovados, para entender qual que era o motivador deles de querer fazer um cadastro numa empresa que enviava, né, para enviar dinheiro para o exterior ou receber dinheiro do exterior. E aí tinha um recorde que durante muito tempo foi meu lá nessa empresa, que era do tempo da ligação de ativação, que a gente chamava, né? Que era a primeira ligação depois que esse cadastro era aprovado. E a minha média de ligação era 18 minutos. Gente, eu tô dizendo aqui que é para vocês levarem 18 minutos em todas as ligações, né? Óbvio que depende de cada negócio, de cada contexto, né? Do que é possível fazer ou não. Acho que cada um vai achar ali dentro do seu contexto o que é possível fazer. Naquela ocasião especificamente era possível, né? Era até saudável que levasse esse tempo ali naquele momento. Então, eu gastava bastante tempo, porque a primeira ligação depois desse onboarding de cliente era muito importante. Uhum. Porque era ali, nessa primeira ligação, que eu ia, obviamente, passar ali uma primeira boa impressão, que é sempre importante, da empresa, do serviço que ele estava querendo contratar.
mas também porque era naquele momento que eu ia entender qual que era o motivador dele para toda a vida dele enquanto ele fosse cliente daquela empresa, né? Então, pô, você tá fazendo um cadastro, você tá enviando documentos, né? Você se propôs a isso. Obviamente você tem uma necessidade, né? Você sabe qual que é o negócio da empresa. Agora é meu papel, enquanto estiver atendendo você, entender quais são os motivadores. E aí nessa conversa a gente falava sobre tudo. Putz, descobria que as pessoas tinham família fora, que queriam enviar dinheiro pra família, que estavam comprando casa, que estavam saindo do Brasil definitivamente, que estavam investindo. Essa é a hora de eu mapear todo o cenário desse cliente, né? De estabelecer uma conexão com ele a ponto de não só saber e registrar essa informação, né, para fins de CRM, de inteligência comercial, para a operação em si, mas também para que ele estabelecesse um relacionamento comigo e entendesse que, putz, eu posso ter cadastro nessa plataforma, e alguns tinham até em outras plataformas e até mesmo em bancos tradicionais, mas quando eu for fazer a remessa eu vou lembrar do cara que me atendeu super bem, do cara que sabe qual é a minha necessidade, que se importou comigo, que me ouviu falar, e isso com certeza faz muita diferença e eu consegui excelentes resultados naquela ocasião, muito porque eu me atentava muito, principalmente essa primeira ligação, que era o momento que a gente, digamos, batia a carteira, né? Pegava todas as informações que eram precisas para a sequência do atendimento. E teve outros também, por exemplo, quando eu trabalhei com saúde, eu lembro muito bem, eu saí do mercado de varejo, né, em uma das minhas experiências, a gente já falou aqui, mas eu trabalhei no mercado de cursos e treinamentos, trabalhei com varejo, trabalhei com saúde, serviços financeiros, até chegar à Flash, onde eu estou hoje. Mas quando eu trabalhei com saúde, eu vim do mercado de varejo. Então era a primeira startup. Eu saí do mercado tradicional de varejo, que era muito dinâmico, obviamente, para uma startup. Onde a gente tinha que fazer demonstração, eu vendi um SaaS, né? Era um sistema de gestão e tudo mais, para médico, para clínicas e tudo mais. E isso era um mundo completamente novo para mim. Por mais que eu já tinha uma experiência, já tivesse trabalho daquela época do commodity, já tinha um conhecimento sobre técnicas de vendas e tudo mais, sobre rapport, esse mundo de vender tecnologia era novo para mim. Eu estava acostumado com vendas mais tradicionais, de bens de consumo, de commodities, né? Vendas mais presenciais, e aí eu passei a esse cenário de venda de tecnologia. Eu lembro como se fosse hoje, assim, a primeira reunião presencial que eu fiz nesse formato de vender tecnologia de sistema, obviamente que eu estava muito bem preparado em técnicas de vendas, rapport, né, tudo que eu já vinha praticando há muito tempo. Mas eu não tinha tido tanto tempo, né, e eu não estava tão preparado dentro do meu onboard naquela época, era uma empresa muito pequena na época, na questão de produto. Então quando eu fiz, o que eu fiz, né, quando eu sabia que eu ia ter que fazer aquela reunião presencial, né, que foi ali meio que em cima da hora também que eu descobri e fui enviado ali para aquela empresa. Eu tentei me preparar ao máximo possível naquilo que eu achei que pudesse fazer mais diferença, né? Que eu conseguisse, que estivesse mais alinhado com as características que eu já tinha, das técnicas que eu já tinha ali, um certo domínio. Então eu me informei muito sobre a empresa, eu tentei informar ao máximo, stalkeando ali a pessoa que era decisora, com quem eu ia falar, que estava agendada a reunião. Fucei no site da empresa, busquei N referências, busquei ali rede de contato da pessoa, e fui para a reunião. Chegando na reunião, eu fui atendido obviamente por ela, a gente começou o papo, e assim, não que seja um exemplo a ser seguido, mas acho que é um bom ponto a citar aqui e até engraçado. Eu tive que ligar, eu lembro até hoje, eu tive que ligar 5 ou 6 vezes para a pessoa da área de suporte técnico do nosso time de vendas, porque surgiam dúvidas de produto que eu não sabia responder naquela altura do campeonato. Então eu não estava tão preparado, né, em termos de produto. Mas E de certa forma, no final ali da reunião, até achei que fosse ter algum tipo de problema, que não fosse ter êxito nessa negociação, que não fosse fechar esse cliente. E depois eu acabei fechando. E aí até pedi um feedback, né, pra entender um pouco mais o que poderia ter melhorado. Óbvio que eu sabia que a parte de produtos era algo a ser melhorado. E a pessoa falou, olha, eu escolhi vocês muito por conta do atendimento que você deu. Você foi primeiro um dos poucos que topou vir até aqui, né? Que era uma dificuldade que a gente tinha de fazer negócios ali remotamente. Então você se propôs a vir aqui. Isso já significou muito pra gente. E quando você veio aqui, parecia que a gente já estava falando com alguém que trabalhava com a gente há muito tempo. Porque você sabia o que a gente fazia, qual era o nosso principal negócio, qual era o nosso público-alvo. Você sabia, inclusive, que tinha pessoas em comum comigo, que inclusive trabalhamos juntos em outros lugares. Então, assim, eu me senti muito à vontade e eu me senti muito confiante de fazer negócio com você, porque eu senti realmente seguro. E acho que isso foi um grande diferencial naquela ocasião, né? Depois, óbvio que eu corri pra aprender um monte de coisa sobre o produto, porque ele não podia ficar daquele jeito. Mas abre gap, fecha gap, né? Exato, mas esse foi um dos pontos que também fez muita diferença ali. E puxa, a questão de ter se preparado, de ter usado as informações que eu tive de forma técnica para estabelecer uma conexão, estabelecer uma harmonia e empatia, que é o que é o rapport,
fez toda a diferença, porque poderia certamente dar muito errado, mas não deu. Que bom, né? Que bom. Exato. O bolso e a meta e o emprego naquela época agradece. É isso, exatamente, isso que eu ia falar. Bom, você falou nos seus cases aí que você citou, você falou várias dicas legais, né? Eu tava até pensando aqui, acho que tinha que estar anotando isso. Mas vamos então para a parte prática, né? Então, tecnicamente falando, como que eu começo a fazer rapport com o meu cliente? Bom, eu sempre falo que, enquanto vendedor, é mais importante a gente ouvir do que falar. E perguntar mais do que afirmar, né? Então, acho que eu posso dividir isso em 3 passos, assim, para começar a fazer, né? Para quem ainda não tem dificuldade, já sabe do conceito, mas tem um pouco de dificuldade, ou quem tá vendo isso pela primeira vez. Primeiro, respira. Respira. É muito comum a gente sair, quando a gente aprende sobre o produto, a gente sair falando e querendo falar, agora eu sei fazer, eu fiz o onboard da empresa, eu li de cabo a rabo toda a descrição, o playbook, eu já fiz várias demos, eu assisti, eu já acompanhei várias coisas, já sei de cabo a rabo o que a gente tem de vantagens e desvantagens. E aí quando a gente liga ou tá em contato com o cliente, a gente só quer falar. Então, porque a gente tem isso, aquilo, blá, blá, blá. Assim, praticamente não respira, né? A gente, assim, eu vi isso centenas de vezes, né? Milhares de vezes aí ao longo da minha carreira. Inclusive, já fiz muito, já cometi muito desse equívoco, obviamente, no começo. Então, o primeiro passo é respirar, né? Entenda que do outro lado tem uma pessoa, né? O que vai estabelecer e vai definir o para onde vocês vão em termos de relacionamento é justamente a comunicação. Então, respira, entende que, sim, claro, é importante você saber tudo sobre a tua solução, sobre o seu serviço, produto, enfim. Mas entenda que lá do outro lado tem uma pessoa que tem uma experiência, é um indivíduo único, por mais que ele esteja muitas vezes, seja no B2C, ele está representando ali, obviamente, os interesses dele, com objetivos e motivações para tomar ou não aquela decisão de contratação com você, e no B2B, ele está representando uma empresa por trás, mas ainda assim é uma pessoa, né? Você precisa conquistar a PF antes da PJ. É muito importante que você entenda que do outro lado tem uma pessoa. Então respira, entende o contexto dessa pessoa. E aí, a partir disso, você encaixa de forma mais cirúrgica, mais assertiva, dentro de todos os aspectos que o seu produto ou serviço tem, o que de fato vai fazer sentido. Não adianta a gente sair para comprar uma blusa no shopping, querendo uma camiseta básica, branca, e lá na loja a vendedora ficar oferecendo a amarela, a vermelha, por metade do preço, a rosa, por 10% do preço. Cara, se não é o que você quer comprar, você não vai comprar. Então, esse é o ponto. Depois, eu acho que é importante a gente justamente perguntar mais do que afirmar, né? Perguntar mais do que afirmar. Isso é muito importante. Se mostra interessado, né? Poxa, me conta um pouco do teu dia a dia, né? O que você faz? Entendendo quais são os motivadores dessa pessoa por ter buscado informação sobre o seu negócio, por ter demonstrado interesse no seu negócio. Obviamente já existe um macro motivos por trás, né? Quando se sabe o que é a solução. Putz, eu estou procurando uma empresa de educação, eu sei que eu tenho uma necessidade de capacitação de alguma forma. Se eu estou procurando uma empresa de benefício, eu sei que eu tenho uma necessidade por benefício de alguma forma, óbvio. Mas dentro disso existe um cenário, né, um guarda-chuva de opções aí onde você tem que explorar e descobrir. E para descobrir isso, você vai descobrir se você perguntar, né? Assim, dificilmente você vai pegar 100% dos... Existe, obviamente, essa parcela da sociedade, que são dos comunicativos, que naturalmente vão falar, vão ser super abertos. Acho que eu tô nessa. Pois é. Vão falar, vão ser super abertos, mas é importante que você entenda que não vão ser sempre assim. Então, você precisa perguntar, né? Senão você acaba não descobrindo. E fazer perguntas inteligentes. Isso é muito importante. Legal. Então, um checklist aqui, se a gente fosse recapitular algumas dicas. Primeiro, se prepara para a reunião. Acho que o Gustavo trouxe aqui vários elementos de que ele se preparou para a reunião e que isso foi decisivo para ele. Segundo passo, respirar, né? Não entrar na ligação, não entrar na reunião com o cliente já metralhando, por mais que você conheça o produto. Terceiro, escutativa. Então, pergunte, se interesse pelo seu cliente, né? E aí, por último, perguntar mais do que afirmar, né? Chegar com menos respostas prontas e desenhar mais a solução junto com o cliente para que ele veja que aquilo é personalizado, que aquilo realmente atende às necessidades dele. É isso, Gustavo? É isso aí. Acho que seria um bom início, né? São alguns passos aí, assim, mais macro, mas que correspondem ao que eu penso sobre o rapport e o que eu adquiri de experiência nesse tempo todo, lidando com clientes, B2C, B2B e também com pessoas dentro da área de vendas. Então, acho que esse é um bom momento esse é um bom começo para todo mundo.
Legal. E aí a gente fica sempre preocupado, né? Puxa, eu vou tentar treinar a técnica aqui, mas quando eu entrar ali com o meu cliente, como é que eu tenho certeza que eu vou implementar essa técnica até virar competente conscientemente, né? Inconscientemente, que é o último estágio ali que você tinha comentado. Como então que eu pratico isso, não necessariamente com o meu cliente, né? Mas como você falou no começo do nosso bate-papo, o rapport é uma técnica que a gente usa para tudo. Todas as relações a gente pode usar o rapport. Então, como que eu posso praticar isso no dia a dia? Legal. Bom, essa pergunta é muito boa, porque as pessoas às vezes pensam, putz, o rapport é uma técnica de uso corporativo, né? Se atrela sempre a cursos e treinamentos voltados a vendas, a comercial, ou enfim, o meio corporativo como um todo. E na verdade, a gente sabe que é uma ferramenta de comunicação como um todo, né? De gerar conexão e harmonia ali entre as pessoas de forma geral, não só para ambiente corporativo. E para que você tenha, obviamente, excelência nisso, você precisa praticar. E você precisa praticar dentro de N cenários, né? Você precisa praticar dentro de N cenários. Então, como é que a gente começa? Putz, sabe aquela tia, agora falando com o pessoal, sabe aquela tia da festa de final de ano da família, onde ela sempre vem com os mesmos assuntos, falando sempre sobre as mesmas coisas? Dá um pouco mais de atenção nela e tenta entender um pouco mais o lado dela. Às vezes é aquela tia que não teve filhos, já tá ali, né, um pouco desiludida da vida, então não tem ninguém para dividir a atenção com ela. Seja o ouvinte dela, pratica um pouco com ela, tenta entender o lado dela, né, porquê daquilo que ela tá contando, as coisas que ela tá contando para você. Já é um exercício. Assim, é óbvio que, brincadeiras à parte, essa é uma forma da gente fazer exercício. Assim, você pode praticar isso em casa, obviamente, entendendo que o rapport é uma ferramenta para você acompanhar para depois conduzir, né, uma comunicação, um desfecho de uma comunicação, né, a gente fala aqui de negociação, mas qualquer tipo de intenção que você tenha com a comunicação, você pode treinar isso para convencer a sua esposa ou esposo a ir ao cinema, ou em restaurante que você gosta, fazer o pedido ali do aplicativo que você quer naquele dia. Você pode fazer isso com seus filhos. Cara, crianças, para quem tem filhos, crianças assim são excelentes para praticar rapport, porque elas são muito lúdicas, elas são geralmente muito expressivas, então você consegue medir assim no estalo de dedos se está fazendo efeito a tua comunicação ou não. Então acho que esses pequenos detalhes do dia a dia. Puta, você vai pegar um carro ali de aplicativo, puxa um assunto, né, tenta entender pontos de interesse comum com aquela pessoa. Putz, você vai num restaurante, cara, se interessa em saber qual que é o nome do garçom ou da garçonete, tenta entender pontos de interesse ali. Vai praticando no teu dia a dia, em todos os pontos de contato com pessoas que você tenha, pessoas ou grupos. E aí dessa forma você vai ver que essa competência vai se tornar inconsciente. Quando você menos esperar, você já está praticando. Então acho que esse é um começo, sabe? Não deixa para praticar só no roleplay dentro da empresa, junto com o teu gestor ou junto com o pessoal de enablement, sabe? Não fica vendo só ali treinamento, curso online, vídeo do YouTube voltado ao trabalho. Entenda que a comunicação é algo para ser exercitada, né? E o rapport, consequentemente, ser exercitada no dia a dia, na tua vida em geral. E quanto mais você conseguir fazer isso no teu dia a dia, mais competente, né, mais praticando você vai estar e mais competente naquilo você tem chances de estar. Então, isso é muito importante. Pratique no dia a dia, entenda ali. Tem um livro bem legal que eu vou citar, ele já é bem antigo, já li há muitos anos, acho que até reli há um tempo atrás, e é um livro que sempre até hoje ainda falam muito, que é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. O título, por muitas vezes, pode parecer um pouco pejorativo, né? Como fazer amigos influenciando pessoas ou influenciar pessoas, mas na verdade não é nada disso. Ele fala muito sobre rapport, obviamente, sobre a comunicação, ao estabelecer conexões ali com as pessoas. E tem uma frase daquele livro que me marca muito, desde a primeira vez que eu li, que é: pessoas interessantes são interessadas. Então, se mostre interessado, né? Seja o porteiro do prédio, seja o garçom do restaurante, seja a sua esposa, o seu filho, o seu lead, se mostre interessado, se preocupe em saber sobre aquela pessoa, estabelecer conexões, achar pontos de conexões naquilo para que você possa acompanhar e conduzir a comunicação ou a negociação, obviamente, para onde você deseja. Acho que esse é o principal ponto.
Mas é um negócio ali que dá pra usar bastante, né? Até porque as crianças são extremamente, como você falou, lúdicas, e elas copiam muito, né? Pelo nosso exemplo e tudo mais. E aí também falando um pouco mais, você deu uma referência, né, de um livro bacana. Tem alguma outra referência que o pessoal pode estudar, pode continuar se interessando ali, né, por essa técnica que hoje a gente utiliza muito em vendas, mas é uma técnica universal do rapport? Olha, seria muito fácil eu chegar aqui para todo mundo e falar, olha, leia livro A, B ou C, ouça o podcast A, B ou C, leia a pesquisa A, B ou C, mas acho que assim, eu não quero ser muito taxativo, justamente para desmitificar essa questão do rapport. Assim, se você parar para pensar, né, espero que esse papo tenha gerado uma certa reflexão no que é o rapport, né, e como isso pode ser praticado, e vocês tenham conseguido perceber, né, aqui o que é o rapport em si. E aí entender que em N tipos de conteúdo você pode identificar pessoas praticando rapport, gerando empatia, né, gerando conexão com o grupo ou de forma individual. Então, assim, filmes que eu gosto bastante, que talvez tenham voltado, assim, livros, né, tem esse livro que eu acho bem legal, que é do Dale Carnegie, que eu recomendo. De filmes, eu gosto muito do A Procura da Felicidade. Eu acho que, cara, ali ele, enfim, dá vários exemplos sobre várias coisas, mas, assim, para quem gosta de vendas, né, dessa jornada e de entender os sacrifícios e até mesmo as técnicas que podem ser utilizadas para você estabelecer conexão e gerar rapport com outras pessoas, é um baita filme, né, entre outras coisas. Cara, eu gosto muito também de esporte, né, de praticar esporte. Então tem muitos filmes vinculados a esporte, com histórias, né, atreladas ao esporte que falam muito sobre isso. Coach Carter é um filme bem legal, onde ele tem que se adaptar totalmente para estabelecer uma conexão com os alunos dele. Duelo de Titãs. Tem até um filme bem antigo, daquela música famosa Gangsta's Paradise, bem antigo, que passava na sessão da tarde, que é o Mentes Perigosas, que é uma ex-policial que vira professora de um colégio num bairro super barra pesada. E assim, toda a comunicação inicial que ela tenta utilizar vai por água abaixo no público que ela tinha. E ela tem que se adaptar e entrar no universo daqueles alunos e usar uma comunicação totalmente diferente para poder conduzir eles aonde ela quer. Então assim, N cenários. Cara, uma coisa bem legal também. Outro dia eu tava ouvindo um podcast que falava sobre o trabalho do Drauzio Varela, Dr. Drauzio Varela, em presídios, né? E especificamente tava falando sobre o Carandiru quando eu tava ouvindo. E assim, nem era um podcast sobre negócios, eram aleatoriedades, assim, que eu gosto de ouvir às vezes pra aliviar um pouco a cabeça. E lá, ele falava que, cara, eu cheguei com toda a pompa de um médico, com todo o conhecimento científico e técnico, e eu vi que pra eu entrar em conexão com as pessoas que eram presidiárias, que eram detentos ali, eu precisava mudar completamente aquilo que eu acreditava, né? Assim, não acreditava, mas aquilo que eu acreditava como comunicação. E ele teve que fazer, desde usar as gírias ali do dia a dia, ele teve que mandar fazer um quadrinho, porque ele viu que na época tinha um quadrinho muito famoso, né, que rodava ali, enfim, na época que era muito famoso e os presos gostavam de ouvir, de ler, enquanto os panfletos que ele fazia, que eram super bem produzidos para falar sobre a prevenção do HIV, por exemplo, não tinha nenhuma penetração. E ele viu que, putz, se eu usar esses quadrinhos que eles já leem porque gostam, né, ele conversar de repente com quem faz esses quadrinhos e usar esse quadrinho como persona para passar a mensagem que eu quero de cuidados que eles precisam, vai chegar. E foi super sucesso, então assim... isso é rapport, né? Isso na é veia. rapport, não adianta você querer taxar. Eu acho que rapport tá em todo lugar. Se você passar, se você assistir um filme, um documentário, ouvir um podcast, você vai perceber. Em todo momento que tem uma pessoa, ou um grupo de pessoas que precisam passar uma mensagem, precisam atingir um estado desejado, e entre o estado atual e o estado desejado, você tiver essa jornada de comunicação, de convencer, de gerar uma conexão, de acompanhar para depois conduzir, tá fazendo rapport. E é válido você pensar sobre essa perspectiva, que com certeza vai tirar muitos insights positivos. Excelente. E acho que tem um ponto importante que você trouxe aqui também, que é a questão de ter repertório, né? Então, não necessariamente você consumindo só o conteúdo técnico, você vai estar se preparando, né? Você precisa gerar repertório, e o repertório você busca em diferentes canais de comunicação e jornais e tudo mais. Então, muito importante estar super bem informado. Gustavo, pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né, que foi super bacana, queria que você deixasse aí dicas finais pro pessoal, para que estão começando aqui na jornada com a gente, ou que estão se reciclando aqui na jornada, para que possam usar aí e potencializar ainda mais as suas vendas. Legal. Bom, acho que, relembrando então os 3 primeiros passos ali que eu falei. Respira,
né? Calma, você vai ter a oportunidade de falar sobre a tua solução, o seu produto, mas existe um momento certo. Existem as coisas certas para serem ditas nos momentos certos. Perguntar mais do que afirmar. Saber escutar, obviamente. E se informar sobre o teu ecossistema, né? Sobre o teu negócio. Então, se você, falando agora corporativamente mesmo, né? Do teu negócio, da solução que você oferece, tenta entender não só, obviamente, sobre o teu produto ou a tua solução, mas do teu mercado, aquela persona que você está tentando gerar o convencimento, o que mais ela consome, né, de informação, o que ela lê, o que ela assiste, quais são as pessoas que ela segue, né, hoje em dia. E entendendo isso, você vai ter uma coxa de retalhos bem interessante de conteúdo para que você possa trocar com essa pessoa. Então, é muito importante que vocês se atentem a essas dicas, porque eu acho que vai aumentar muito a chance de sucesso de todos vocês. Excelente. Gustavo, muito obrigada por esse bate-papo, por essa aula sobre rapport. E pessoal, agora fica a responsabilidade da gente implementar isso no nosso dia, nos conectar com os nossos clientes, conseguir identificar qual a real necessidade para a gente fazer excelentes vendas. Valeu, pessoal!